Olá, Cristiano, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter-te na nossa live. Olá, Pai Senhor, muito obrigada por fazer parte da nossa live. Estamos aqui a tentar contactar o nosso convidado, o nosso escritor, Edgar Luca, e fique mesmo aí em nossa companhia, porque esta live promete. Esta live promete in the name of Jesus. Não conseguimos. Ai, Shalom, shalom, como está? É um prazer enorme. Olá, Oh, consegue me ouvir? ah, o Consegue me ouvir? laiceiro que ainda está na rua, senhor convidado. Mas tive que fazer uma emergência aí, desculpa, mas vai ouvir um pouco de barulho, porque senão não ia mesmo conseguir chegar a tempo. Tive que parar para entrar num restaurante. Onde eu já estava já era propício, mas surgiu uma emergência, saí do carro e, enfim, ok. Mas consegue me ouvir bem? Que bom. Espero que as pessoas também me ouçam. Sejam
todos muito bem-vindos à nossa live literária. Hoje nós temos o prazer enorme de ter o nosso escritor, o nosso grande escritor Edgar Luca, para a apresentação da sua mais recente obra literária intitulada Em Breve Escurece. Vai escurecer, assim está correto. Então, Edgar, como está? Estou bem. Muito obrigada pela sua presença na nossa live. É um prazer enorme ter-te. Muito obrigada. Como está, Edgar? Eu estou bem, estou do vosso lado. Está tudo bem na semana? O King Magneta que passou aí, Uau! o corte de luz. Ah, sim, claro. Se fosse hoje, Nós passamos, imagina se a live fosse na segunda-feira, na terça-feira, segunda-feira. Nem teria, porque não havia energia, mas pela graça nós estamos aqui, não é? Para cumprirmos com o nosso compromisso, porque compromisso é compromisso, tem que ser honrado. E é claro que é assim que nós nos tornamos pessoas confiáveis, não é? Edgar? estava a me ligar, não sei se as pessoas não sabem, mas sabem mesmo, tanto que não sabem. Pode colocar no modo não incomodar, tá? É verdade, é possível. Só que eu como não estou a usar o Wi-Fi, então o rede de dados por vezes cai quando vem uma chamada, mas assim, já não vai voltar a acontecer. Ah, é claro, né? É o nosso desejo. Então, Edgar, já disse como está, como passa o dia, podemos começar a nossa live. Sim? Podemos começar a nossa live literária? Podemos sim. Eu não sei se não tem um outro lugar mais calmo, não dá, né? Vai ter que acontecer um pequeno atraso, não há problema. De quantos minutos? Acho que meia hora. Não vai ser. Foi por isso que eu tive mesmo que entrar, porque eu estava não Mas queria ter lá. podemos sim começar. Mas consegue ouvir bem, porque o mais importante é eu ouvir bem, né? É claro. Se não tiver a ouvir bem, aí não sei que milagre a gente faz. Claro, mas vamos fazer o milagre, né, de começar e fazer acontecer. É o que nós podemos fazer. Ok. Então, quem é Edgar Luca? Edgar Luca é esse moço bonitinho que estão a ver. É brincadeira. Edgar Luca é um jovem que já vem a escrever há mais de uma década, que desenvolve a paixão pela escrita, o gosto pela leitura, e de natureza criativa. Alguém gosta muito de ouvir, alguém gosta de conversar com as pessoas, dar um abraço. Praticamente é isso. Alguém que escreve a chorar, não literalmente, mas alguém que quando está a escrever, ele abre o coração para que as pessoas podem achar conforto nas palavras e uma conexão. Um abraço que as pessoas precisam nesse caso. Okay. É mesmo uma biografia de quem realmente escreve, né? Como sempre, temos esse ar criativo, né? Sim? Eu disse que é uma biografia de quem realmente escreve. E não é verdade. Esse ar criativo e embelezar sempre o nosso discurso. Na verdade, tipo de escritores. Até nem conseguia imaginar isso, porque eu falo assim todos os dias. Então, o título do livro é bastante impactante. Em breve vai escurecer. O que significa realmente em breve vai escurecer? Em breve vai escurecer, eu digo, para toda a negatividade, para tudo que é mau, vai ficar escuro. A única coisa que vamos conseguir ver é o nosso presente e o nosso futuro, que é claro e cheio de esperança. É um livro que aborda esperança, amor, autoconhecimento, fé, determinação. É um livro muito, mas muito positivo,
que aborda tanto o lado negativo, que é isso que eu disse, que eu tenho uma escrita que abraça, aborda o lado negativo para abraçar, conectar-me com os leitores ou com quem me lê. Isso desde a primeira página, quem lê vai falar, uau, é isso mesmo, é isso. Por acaso eu tive contato com a obra e é realmente isso. É uma obra muito fascinante, que leva as pessoas a refletirem até certo ponto na sua conduta de vida. Né? É um livro que traz a perspectiva do passado, do presente e do futuro. Então, é um livro muito interessante. Eu aconselho as pessoas a comprarem, a adquirirem o teu livro, porque é uma pérola de sabedoria. Sem dúvida. Sim. Em que momento da sua vida percebeu que estava desperdiçando o seu tempo? E o que levou e o que fez para mudar isso? Não percebi em que momento eu percebi. Da sua vida que percebeu que estava a desperdiçar o seu tempo e teve que tomar um rumo diferente da vida. Já teve essa experiência? Baseando-se Essa é no uma, seu livro. essa é uma pergunta que a resposta até hoje eu não consigo te dizer, porque todos os dias eu tenho é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Mas para dar uma resposta bem fixa, porque eu acredito que quem nesse momento sofre uma pressão para saber como começar ou ter um ponto de partida. Eu tive um grande despertar na minha vida, sensivelmente 3 anos, na qual eu dou graças a Deus, os amigos que tenho também. Eu estou rodeado de pessoas grandes, né? Se tu estiveres ao lado de 3 gigantes, tu és o quarto. Então, foi um período da minha vida que, em muita reflexão, eu tinha que perceber o que é que eu precisava fazer realmente, que ia me dar muito prazer, e ao mesmo tempo, o que é que eu precisava fazer, que seria a minha herança, a minha herança, o meu propósito para com essa terra. E foi um despertar assim, em que não sei se consegui responder, não respondi, dei muita volta. Não, estás à vontade. Estás à vontade em expressar da maneira como à vontade, se eu posso dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Todo modo de expressar é válido aqui. É válido. Desde que se responda de forma coerente, consciente, clara e simples, tudo é válido. Muito obrigado. E como foi o processo de escrita? Como começou a escrever o livro? Teve algum momento em que se sentiu a pessoa mais importante do mundo? Assim, eu me sinto assim todos os dias. Eu me sinto como se fosse o personagem principal da minha própria história. Eu estou a escrever a minha história. E se não for eu a tomar, se não for eu a definir o que fazer, ou se não for eu a fazer as coisas na minha vida não andam. Vou ser como alguém que o vento lhe leva. E já não estamos mais nesse mesmo período de ser alguém que o vento lhe leva. Então, Uau! E, perdão, acredita que o medo pode ser egoísta, pode parecer egoísta e que impede as pessoas de se colocar em primeiro lugar? Sim. Principalmente na nossa geração, há muita, pelo que eu vi na nossa geração, tem muitos jovens que têm problemas de autoestima. E esse problema de autoestima é desenvolvido pelo medo. Mesmo eu também sou uma pessoa que sofre de autoestima. Não tenho uma grande confiança, mas eu sou alguém que mesmo com medo eu sou obrigado a fazer. Porque é aquilo que eu disse, se eu não fazer, mais ninguém vai fazer. E se mais ninguém fazer, as coisas não vai ter resultado. E sem resultado, ninguém come. Ninguém recebe um abraço. Agora imagina, Edgar não lançou um livro, Edgar não publicou um texto que ajudar, por exemplo, quer ajudar a Luciana. Imagina que era esse o meu propósito, escrever um texto, publicar um livro que ia te ajudar.
quando eu morresse, Deus ia me castigar, né? Porque esse era o meu objetivo enquanto estava vivo. E não fiz pelo medo. Medo é desculpa. Então, com ou sem medo, um gajo tem que fazer. Obrigado, né? Pois é, eu concordo plenamente consigo. E quais são os sinais mais comuns de que pessoas estão desperdiçando a sua própria vida? Não Quais percebeu são os os sinais sinais? evidentes e mais comuns que dão a entender que uma pessoa está a desperdiçar a sua própria vida? Pelo que eu posso ver, o maior sinal de que alguém está a desperdiçar a vida é o que já falamos, é não sentir que está a comandar a própria vida, em que todos os passos da vida dependem de alguém, em que a pessoa não é dono da própria vida. Esse é o maior sinal de que alguém está a desperdiçar, sem dúvida. Claro, Agora, se for para citar outros, sem dúvida que o segundo seria as companhias, sim, o terceiro seria ter vícios que não controla, se bem que não sei se vícios se controla, mas ter vícios, companhias, vícios, mais companhias e vícios, sem dúvida, também podem levar alguém para um mau caminho. claro. O livro, em breve, vai esclarecer, traz consigo alguma prática concreta ou alguns hábitos que o Edgar recomenda para que as pessoas cultivem a presença e o propósito delas de vida? Sim, é um livro, conforme eu disse no início, é um livro que tem como base a esperança, desde a capa do livro. A capa do livro, para quem for ver, tem crianças na capa, que é uma imagem que foi retirada do videoclipe do Desesperança, que eu achei uma imagem muito potente, em que o próprio título da música já diz que é esperança. E nisso eu pude basear-me no livro, que é transmitir, que é levar também uma mensagem de esperança para quem lê. Quem tem coração partido vai sentir-se identificado. Quem está no melhor momento da sua vida vai sentir-se identificado. Quem está no pior também vai sentir-se identificado. Que eu dou tanto conceito. Não tem aí ideias certas ou erradas, mas são ideias ou experiências que, tanto minhas como de pessoas da minha volta, que eu vejo que são coisas positivas que muita gente poderia também gostar se tomasse o conhecimento. Nesse caso, eu tive que reproduzi-las no livro e para que as pessoas pudessem sentir-se abraçadas também. No decorrer da tua descoberta, digo, pessoal, como foi lidar com as pressões externas como de família, da sociedade em si? Como é que foi para criar a tua autêntica, ou seja, a tua autenticidade pessoal, ou se tornar autêntico? Como é que foi lidar com essa pressão externa? Desde pequeno eu sempre tive uma voz própria. E graças a Deus eu tenho uma família que me apoia e muito. Então nunca tive essa necessidade de olhar muito para fora, para o mundo, o que as pessoas estão a pensar ou o que as pessoas vão pensar. Tipo, sempre cresci no meu desculpa, nunca entrei em meio de amizade que pudessem me comprometer ou que me pudessem estar a desviar, se posso assim dizer. Sim. Então, sou grato por estar sempre em meios positivos e nunca tive, é isso. Uau! Parabéns! Muito obrigado. O que já tinha a dizer a alguém que se sente perdido e que quer voltar ou quer encontrar o sentido da vida? Para alguém que se sente perdido, a resposta está em ti mesmo. A resposta está em ti mesmo. Eu digo isso por experiência própria. Até hoje, ainda tem dias que eu acordo e me sinto perdido. Mas temos que parar, nesse caso, tu tens que parar e te perguntar qual é a coisa que tu não... Imagina, qual é a coisa... Oh, muito obrigado, Batista. Tu tens que parar e olhar e se perguntar qual é a coisa que tu gostarias que os teus filhos ou os teus netos se lembrassem de ti. Ou o que é que te deixaria orgulhoso. Ou imagina que tu és o teu amigo a te dar conselho. O que é que teu amigo te diria?
Ou eu, graças a Deus, tenho muitos bons amigos. Eu consigo imaginar coisas muito positivas ou bastante positivas que os meus amigos me diriam. Então é isso. Para tu que te sentes perdido, é só imaginares. Imagina que ele deu a te dar conselho. Mas tudo tem que partir dentro de ti. Começa contigo, uma autorreflexão. Tenta imaginar, tenta imaginar o quão positiva seria a tua vida se tu fosse a pessoa que tu querias ser. Ou imagina uma pessoa que tu admiras muito, no meu caso eu admiro muito Cristiano Ronaldo. Imagina se tu fosses um Cristiano Ronaldo na vida, quais seriam os teus costumes? O que é que tu tens de fazer para chegar até aí, né? E olha para a realidade, adapta-te. Eu todos os dias faço um exercício. Obviamente não tenho só uma pessoa que eu admiro, são várias, né? Mas é isso. Tudo tem de partir de ti. Sei o que seria bom para ti e vai atrás desse bom. Certinho? Bem dado. Houve algum um processo de escrita do livro? Houve um lado terapêutico para ti? Sim. Conforme. Para mim escrever é despejar tudo. Imagina alguém que está correndo nu na rua e tem aquele sentido de liberdade. Yeah. Para mim, toda escrita tem que ser nua para conectar. E quando eu estou a me despir, quando eu estou a soltar, quando eu estou a ficar leve, yeah. É como se estivesse numa própria terapia. Pois é. A escrita é terapêutica, claro. E eu confirmo isso Lavar a louça, da mesma experiência que o Edgar, que eu também sou escritora, então tem esse lado terapêutico. Como é o conceito? Luz, sabias que talvez nós somos a última geração que está a ler e a escrever? Uau! Com a inteligência artificial. Sim. Com a inteligência artificial, nós talvez vamos ser a última geração que consegue ler com os próprios olhos de quem está pegando uma folha, ou talvez vai ser a última geração que está a escrever com a alma. Acho que já nem tem mais gente que escreve em diário. Não, Estás a ver? não, acho que já não. Isso é ouro, isso é ouro. E talvez nós somos essa última geração, e daqui mais para frente, imagina, as pessoas vão perder esse costume. E as inteligências artificiais até podem chegar a escrever, mas só que não vão escrever com alma, não vão escrever com profundidade, não vão ter aquela escrita que conecta, que a pessoa fala, não, eu passei por isso. Sim. Entende? Yeah. Que nem a vela. Hoje em dia já não. Hoje em dia já não se usa as velas, mas a vela tem aquele primor do jantar à luz de vela. Sim. Aquele significado assim, né? Que nos trata o pensamento do passado de como nós éramos felizes e não sabíamos. Exatamente. Nós estamos a caminhar para isso. Ainda não chegamos lá, mas vamos chegar para lá. Então temos todos que nos preparar. Há indícios desta caminhada. Desculpa os que estão a ouvir o barulho agora. Eu tive que parar num restaurante, então assisti jogo lá no lado de fora. Mas daqui a pouco já dá intervalo. Pois é. Vamos ter a paciência, porque o nosso convidado tem um imprevisto. É um pequeno imprevisto. Eu peço desculpa por isso, Lúcia. Tudo bem. E como é o conceito do tempo finito? Como o tempo finito influencia nas tuas escolhas? Não percebo como. O conceito do tempo finito influencia nas tuas escolhas. Na questão de tempo infinito. Sim, porque nós somos limitados, temos um tempo determinado para poder fazer as coisas. Sabes que eu quando estou a fazer as coisas nem olho para o tempo. Eu sou alguém. O meu maior artista, a pessoa que eu mais olho do tipo artista, é Kendrick Lamar, correto? E ele tem
Epá, ele é alguém que tem o próprio tempo, tanto na escrita como a cantar e coisas parecidas. Eu também, eu entendi que afinal de contas eu também sou um pouco assim. Eu não, ninguém me fala faz isso agora ou algo parecido. Eu inspiro-me, tenho tempo de escrita e depois tenho tempo de editar, porque editar é que chega a ser mais trabalhoso do que outra coisa, né? Sim, Então, não, nem se olha muito pelo tempo. Mas agora, sendo um pouco lógico, que também nós temos que ser lógicos, para saber que nós somos limitados, isso me faz querer fazer tudo agora, porque nós não sabemos o que vem amanhã. Muitos de nós não fazemos nada porque achamos que nós não estamos prontos. Mas só que o estar pronto não é algo que acontece no já, é algo que tu tens que ganhar com experiências, tanto com os acertos como com as falhas. Mas é mais com as falhas. E quando tu não te sentes pronto, tens que arriscar para falhar e aprender como é que se faz. sim, sim. Então é basicamente isso que o estar limitado me transmite, né? Mas não olho muito no tempo. E olha, quando nós queremos fazer algo muito bem feito, nós não temos que olhar pelo tempo. Se nós olhar pelo tempo, não vamos, se calhar não vamos dar tudo o que nós temos para dar. Sim. Então é muito mais. Sente e faz, entrega. Então, quer dizer que o tempo, até certo ponto, é nosso inimigo? Não é nosso inimigo, mas é relativo. Ok. O tempo chega a ser relativo. O que para ti é urgente, para mim não é. Mas será que não é importante? É importante, mas para ti. Então, não se focar muito no tempo, mas se focar no que tens que fazer no momento. Que nem a pirâmide de Maslow, a Mas, teoria das necessidades, né? Yeah. O que é urgente é o que tens de fazer, não olhar pelo tempo. Faz, é só fazer, faz. Olhar pelo tempo vai se colocar numa gaiola. O próprio tempo em si já é uma gaiola e tu viveres com a gaiola na cabeça também te colocas numa gaiola, já estando dentro de uma gaiola, são várias gaiolas e nem voa. uau, isso é muito forte. Já encontraste alguma resistência interna ou externa quando decidiste mudar de vida? Ou mudar a tua visão de vida? Já, já. Como foi lidar com isso? hum, Sabe, eu até posso dizer que foi fácil. Eu sou muito disse receptível, né? Eu sou muito receptível à mudança. Eu não nego mudanças, eu abraço as mudanças. E porque tudo que vem para mudar, normalmente, quando tu está em um bom caminho, tudo que vem a partir desse bom caminho são as consequências daquilo que tu plantaste. Mesmo aquilo que tu nem sabes o que é. Então, eu abraço. Não tenho muita, a princípio, ok, tenho resistência, mas eu aceito logo. Tenho que entender para dominar, senão vamos ficar para trás, porque é isso. Lembra, não sei se lembra, mas ok, a televisão, quando passou a vir, nem todo mundo aceitou de bom grado. Sim. Alguém ainda preferia, não, vamos no teatro, sei lá, vamos fazer o quê? Mas com o passar do tempo, a televisão passou a ser a nossa. Passou a ser uma extensão de nós, de nossos próprios olhos, tá a ver? E recentemente, o computador, quando entrou nas nossas vidas também, as pessoas não aceitaram, mas hoje em dia o computador, e a mesma coisa com o telemóvel. E daqui a um tempo também, mais uma outra coisa vai entrar, que posso dizer que é a inteligência Inteligência artificial. artificial, sim. Atualmente nem todo mundo aceita, mas daqui a um tempo a inteligência artificial vai ser o nosso dia a dia. Esse é o nosso normal. Então, vai ser o nosso normal. E de certo ponto, a inteligência artificial não está a vir para nos prejudicar, só está a vir para nós mudarmos a nossa perspectiva do que a vida deve realmente ser, que é nos preocuparmos mais como é que nós fomos educados. Estás a ver? É ser mais empático, olhar para o outro, ter habilidade de liderança e essas coisas. Ou seja, trabalhar mais a inteligência emocional, as soft skills no geral. Né? Então é isso, abraçar as mudanças, ver o que as mudanças vão trazer do positivo e preparar-te para o futuro, porque o futuro é. Não sejam tão resistentes assim, pesquisem só um pouquinho. Claro. Tal como quando morre um artista, tem que dar aquela curiosidade de ir ver o que a pessoa deixou.
Sim, A mesma coisa com a mudança. Quando as mudanças estiverem a vir, tentem investigar antes de criarem aquele estigma do isso não, yeah, yeah. sim, claro. A constituição e a estruturação do livro foi baseada em filmes, em livros, em experiências pessoais ou de pesquisa? Ou foi uma pesquisa, digamos assim? A princípio foi baseado em experiências pessoais, mas é aquilo que eu disse. Passei eu ouço muita música, muito rap, muito hip hop. Eu disse em especial com a música Esperança, foi algo que me deu um guia. Não, o livro tem de ter uma mensagem poderosa para quem tiver a ler, ou mesmo para alguém que leu e tiver a explicar para alguém, tem que explicar com um certo tipo de entusiasmo que vai comover qualquer um. Então é isso. Me baseei tanto nas experiências pessoais minhas e pessoas da minha volta e também na música do Dizzy Esperança. O videoclipe em si, não sei se já viste, o videoclipe é triste, Acho que mas eu muito falava, inspirador ao mesmo tempo. acho que eu Tem que falava. ver. A imagem da capa é um print do videoclipe. Da capa do livro, em breve vais conhecer um print. É um livro, é uma música, é um projeto em si, esquece. Uau! Yeah. Tal como falas, eu tanta emoção. É, Algumas, a música tem esse poder. A literatura também tem. existe alguma passagem do livro que queiras passar por nós? Tem Não alguma percebi. mensagem? Existe alguma passagem do livro que queiras transmitir para nós? Que tem alguma mensagem que você quer transmitir? Ou para os seus leitores? Ah, é assim, é o livro todo, mas se for para me perguntar tipo, se eu tenho um texto favorito, é o texto Juicy World, que é um texto. Assim, o livro todo em si tem uma mensagem poderosa, né? Que eu quero que as pessoas peguem, mas o texto Juicy World foi o texto mais honesto, o texto mais cru que eu escrevi, porque a mensagem é mesmo essa: ser honesto em tudo que eu estiver a fazer. Eu não faço tudo certo, eu não sou nem um centinho. Mas tudo que eu estiver a fazer, eu quero que as pessoas saibam, não. Esse é o Edgar que está a fazer isso. Não é alguém que está a viver dupla vida, sabe, né? Aquela que na escola é uma coisa, em casa é outra, na igreja é outra. Não, eu quero que as pessoas saibam, o Edgar é isso, o Edgar é alguém que está a se esforçar em ser alguém melhor, e mesmo que não está conseguindo, mas está a se esforçar. Está a se esforçar. É isso, o texto Juice WRLD é uma mensagem bem pessoal, mas é isso que eu queria, o que eu quero que as pessoas ao lerem tentem sentir. Juice WRLD. Como foi o processo de escrita? Quanto tempo levou para escrever o livro? Ter o Escrever um mês, mas criar, desenvolver a ideia levou 23 anos. Uau! Então, é um livro muito profundo. Realmente, é um livro muito É. profundo. Falando mesmo do livro, o livro é mais é de reflexão, é prático, é de autobiografia ou é um bocado de tudo isso? É um bocado disso tudo, mas mais refletivo. Eu sou alguém muito ligado ao autoconhecimento. Eu gosto muito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é alguém que veio tocar muito na ferida. Vocês têm que saber o que vocês são meus filhos. Então, olho muito pelo autoconhecimento, a reflexão, porque é isso que eu gostaria que as pessoas se deparassem ao ler ou a ter contato com as minhas obras, que é refletir, ou que eu gostaria que a minha escrita fosse própria reflexiva e que causasse também uma reflexão nas pessoas. Sim. Qual foi a reação que recebeu que emocionou desde que foi lançado o livro? Não consigo, agora de momento não me vem assim uma memória, mas eu posso dizer que o que mais me impressiona desse livro é que já se passaram 2023, 24, 25, já se passaram 2 anos e até hoje ainda consigo ouvir pessoas a falarem: uau,
eu estou a passar por isso. Entende? Também a escritora acho que consegue ver, tipo, parece até que eu consegui escrever, e esse era o meu propósito, que é escrever uma escrita infinita. Sim, tem E mesmo propósito. quando eu já não estiver aqui, o tempo não consegue eliminar. Ou seja, em 2 anos, as pessoas ainda conseguem ver o livro como se fosse bem atual. E se em 2 anos está assim, eu imagino até 2050, que também ainda vamos continuar assim, porque o caminho é aquilo que eu estava a falar sobre a inteligência artificial. O nosso caminhar, estamos aí para um caminho em que o mais importante vão ser as nossas emoções, as soft skills, as nossas habilidades emocionais. E o meu livro aborda muito isso, as reflexões, as emoções, o amor, a fé, a determinação. Então é isso. Tipo, foi uma produção de tamanho cuidado, que em 2 anos eu vou conseguir ver que estou no bom caminho. Sim. E se calhar vou conseguir atingir a meta. Eu nem vou ver a meta, mas vou conseguir atingir a meta, que é até mesmo quando nenhum de nós, nem os nossos netos, nem os bisnetos existirem, o livro ainda vai estar aí continuar a ajudar pessoas. Claro, até porque a escrita é intemporal, não é? A escrita é intemporal. É, Independentemente sem do tempo, ela está sempre lá, ativa, e causando aquele certo. impacto depois do que ela foi criada. Oh. Acredita que todo mundo pode mudar, ou algumas pessoas têm dificuldade de aceitar que precisam de mudar? Acredito na mudança, mas dizer que todo mundo pode mudar, não. Porque há quem já tem o seu próprio DNA e o máximo que a pessoa pode fazer é só ou fingir que está tudo bem, algo parecido, mas que todo mundo pode. Acredito na mudança, acredito que todo mundo pode se esforçar em ser alguém melhor, mas mudar na totalidade, não. Não estou a dizer que é impossível, não estou a dizer que é impossível, mas é muito difícil alguém. Vamos lá, se tivermos a falar de alguém que tem uma determinada prática, não consigo aqui ver uma prática em mente, mas se alguém que é um viciado, que está sob uso de drogas e assim por diante, ou alguém que tem vício do álcool, existem instituições que a pessoa pode ir e a pessoa pode regular os seus hábitos ou mesmo acabar por eliminar esses vícios. Nesses casos, ok. Mas há uns outros tipos de casos em que não tem mesmo ajuda. Ou a pessoa tenta regular e passar a ter alguma recaída, que vivendo no esforço para melhorar, que também é muito positivo, mas há mesmo casos que não tem solução. Não vamos estar aqui não há cura para todo tipo de doença. Então não vamos estar aqui a dizer que para tudo é viver num conto de fadas. O Edgar acha que a tecnologia e o preço do estímulo são os vilões da nova geração e leva as pessoas a desperdiçarem as suas vidas? Não percebi a tecnologia. Achas que a tecnologia e o excesso de estímulos são os grandes vilões da nossa geração e que tem levado as pessoas a desperdiçarem as suas vidas? Na verdade, não. É um pouco contraditório. A própria pergunta em si é um pouco contraditório, porque nós temos que ver. As tecnologias não foram criadas para nos prejudicar. Nós próprios, a forma que nós usamos, nós é que criamos, nós é que as nossas pesquisas é que vamos ver o que vai nos ajudar ou o que vai nos prejudicar. Ou seja, não tem nada a ver com as tecnologias, mas sim com a própria pessoa. Ok, com os algoritmos fica tudo mais fácil, a entrega, ou as pessoas ficarem mais presas ao telefone, né? Mas ainda assim nós conseguimos regular. Ainda assim nós conseguimos regular. E aquilo, tudo parte de tu seres decisor da tua própria vida, de tu seres um personagem principal da tua própria vida, de tu conseguires ver que tipo de pessoa seria a pessoa mais fantástica. Ou seja, no meu caso,
eu conseguindo ver o tipo de Edgar, ou o melhor Edgar, que pode vir a existir nesse mundo, tudo na minha vida tem que se basear no mesmo caminho que o Edgar Fantástico, ou o melhor Edgar, iria traçar. Entende? Então, todo mundo que diz que as tecnologias vieram aqui estragar as coisas, ou sei lá, ou algo parecido, não concordo com esse tipo de abordagem. Tudo depende muito do que as pessoas pensam e da forma que as pessoas usam, né? Sim, claro. Quais são as práticas diárias para manter o foco? Ah, De acordo ao manter livro. assim, se for de acordo ao livro, mesmo de acordo às minhas próprias experiências, é aquilo que eu disse. Fazer agora. Manter o foco é só fazer agora. É lembrar qual é o alvo, é ter uma meta. A vida é muito mais fácil quando tu tens uma meta. Sim. E é isso que faz muito de jovens viverem numa enorme pressão e ao mesmo tempo viverem viverem debaixo das asas da ansiedade, né? Sim. Que não tem uma meta para alcançar. Ou mesmo aquele, mesmo quem tem uma meta, que não, mesmo quem tem uma meta e não tem aquela vontade de querer fazer, são esses fatores que fazem as pessoas viverem sob pressão e ansiedade. Então, para ter um foco é ter uma meta e querer fazer, que nem o slogan da Nike. Porque quanto mais resultados tu tiveres, independentemente de tu tiveres triste, depressivo, ainda assim tu vais sentir satisfeito. Porque não vais ter aquela coisa aí, tenho que fazer aquilo, esqueci. Ou seja, queres ter foco, saiba o que tens de fazer e faz. É simples. Não há quem até paga curso só para, resumidamente, curso de 3 horas, de 3 semanas, só para lhe falarem que tem que fazer o que não fez. Quais são os mitos sobre a felicidade ou sucesso que o Edgar acredita que precisamos urgentemente desconstruir? Um sucesso que temos que Quais desconstruir? são os mitos da felicidade e do sucesso que o Edgar acredita que devemos urgentemente desconstruir? Ou, digamos assim, o imediatismo, digamos assim, da felicidade e do sucesso. Okay. Primeiro, o sucesso não é uma paragem. O sucesso não é uma paragem. Se a tua vida está aí bem, perfeito, celebra e procura outra coisa para fazer. Porque se tu parares apenas se a tua vida for baseada em apenas um sucesso que tu tiveres, com o passar do tempo, tu vai ver que tu ficaste no tempo. Ou seja, o sucesso não é estável. E por outra, quanto à felicidade, a felicidade também não é uma meta. A felicidade, não sei se eu estou errado, mas a felicidade chega a ser uma emoção. Sim. E como uma emoção, ela não é constante. Sim. Não é constante. É um caminho. Ou seja, agora estou feliz, amanhã não estou. Mas, mesmo quando eu não estou feliz, tu tens que ter a mentalidade de uma pessoa grata. Sim. Tu tens 2 pés, tu tens 2 mãos ou 2 braços. Ou seja, tu estás inteiro, tu tens que ser grato. Seja grato. Acorda, sei lá, faz uma lista. Eu sou grato pelos amigos que tenho. Eu sou grato pelo trabalho onde eu estou. Eu sou grato por estar a escrever os livros que eu escrevo. Eu sou grato por viver na mesma época que o NGA ou na mesma época que o Cristiano Ronaldo e o Messi existiram. Estás a ver? Tem vezes eu faço uma lista de coisas que eu estou grato. E por vezes posso encher até 2, 3 páginas. E a gratidão impede que tu te foques nas coisas menos boas que essa vida tem. Sim. Porque todo mundo, tanto pessoas bem-sucedidas como pessoas mal-sucedidas, todo mundo enfrenta coisas negativas. Mas a única diferença é a atitude pelo qual tu olhas essas mesmas coisas. Entende? E a gratidão é a chave. Que mesmo estando feliz ou estando menos feliz, tu consegues ultrapassar essas coisas bem. O Edgar acredita ou acha que as pessoas estão a perder o senso pela gratidão, o sentido pela gratidão, por conta
Eu O acredito. imediatismo, será que a questão está a perder o seu sentido na nossa sociedade? Eu acredito. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Se não me engano, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 5, fala sobre isso, os finais dos tempos, como é que as coisas vão ser. E esse capítulo explica tudo o que nós estamos a viver, isso, falta de amor, falta de fé, as pessoas já não oram. E quando as pessoas já não, e quando as pessoas já não oram, tudo fica muito, mas muito difícil. Sim. E mesmo, até tem um ponto. Quando as pessoas vão orar, a oração passa a ser Deus perdoa. E quando a oração é Deus perdoa, quando a oração é Deus, passa a ser Deus perdoa, é porque a nossa vida está muito amargurada. Sim. Entende? Ou seja, nós estamos a focar mais naquilo que não está bom. Nós temos que estar a olhar naquilo que nós temos, naquilo que Deus nos deu. Temos que ser gratos. Entende? Isso é bíblico. Quem é feliz no mínimo também é feliz no muito. Sim. E Deus vê, esse só tem isso, mas está falando muito obrigado. Deixa eu lhe dar mais um pouquinho. Estás a ver? Deus não gosta quem é ingrato. Claro, até porque a gratidão é a linguagem dos grandes, não é? Depois da humildade vem a gratidão. Isso é a verdade, ou seja, temos que nos esforçar mesmo também. É um exercício, isso é um exercício, é um praticado, mas ainda assim é um exercício. As nossas orações têm de partir, ou têm de deixar de ser Deus perdoa, para se tornarem Deus obrigado. Esse é um exercício, mas resulta. Sempre que eu agradeço pelas coisas, a minha vida corre bem. O dia passa a correr bem. Sim. Então é essa dualidade, né? Pois é. E como o Edgar enxerga o equilíbrio entre viver intensamente e planejar o futuro? Entendi o equilíbrio? Entre viver intensamente o presente e planejar o futuro. Assim, eu sou futurista. Acho que quem está ouvindo já deu conta. Eu sou alguém futurista. E tudo que eu olho no futuro é o que eu baseio no meu presente. Mas eu tenho a minha meta, uma meta bem específica. Sei onde eu quero estar, sei o carro que eu quero conduzir, até a cor do carro eu sei a cor da casa, sei o bairro. Tenho nomes de alguns dos meus vizinhos que eu vou ter. Ou seja, já sei o futuro que eu quero, é específico. E o meu presente está a passos que vão me levar até ali. Ou seja, então o meu equilíbrio é esse, saber onde quero chegar e no meu presente caminhar para chegar até ali. E quando chegar até ali, criar um outro futuro e chegar até ali. Sim. Até porque a vida é metas, sem metas nós não temos motivo nem motivo para poder fazer alguma coisa. É só ser específico. Mateus 7,7, persista em pedir, vos será dado. Persistir em bater, vos será aberto. Pois é. Significa para ti propósito? Propósito é o que Deus de acordo com as tuas experiências pessoais, né? De acordo ao livro que escreveu, o que significa propósito para ti? Propósito é aquilo que eu estava a dizer. Propósito é aquilo que Deus quer que a gente cumpra. Por exemplo, estava a dar o exemplo. Imagina que a Luciana está a passar por um problema na vida. E eu, Edgar, sou escritor. A Luciana é uma leitora. Eu, Edgar, sou escritor. Não diretamente que a Luciana precisa de ler o meu livro. Mas o Edgar sabe que tem um propósito de escrever uma escrita nua, crua, que conecta, que abraça quem está a passar tanto por momentos maus ou por momentos que precisa de refletir e alguém precisa entregar essa solução. Ou seja, esse é o meu propósito, ter uma escrita desse estilo. E no caso a Luciana precisa disso. Agora imagina, eu não escrevo. Entende? Estou a fugir do meu propósito. Quem vai passar mal é a Luciana ou eu? Serás tu? Pois para fugir do meu propósito, é isso que Deus me mandou.
vir aqui fazer. Foi. Entende? Sobre a escrita do propósito é essa. Coisas pequenas que nós fazemos podem impactar coisas muito grandes. Grande, pois é. Acredita que o sofrimento ou as dificuldades têm um papel fundamental para forjar a nossa personalidade e nos ajudar a descobrir o nosso propósito, o sentido da nossa vida? Sim. Para nós sermos salvos, Jesus teve que fazer o quê? Sofrer e morrer por nós. É sobre isso. O sofrimento ensina a ser homem, o sofrimento ajuda a criarmos mapas para que outros não sofram tanto, ou seja, tenham as suas próprias experiências, e é isso. Mas o sofrimento faz parte. Sofrer, viver na dureza faz parte. E também como sofrimento faz parte o seu sinônimo, sinônimo não, o seu antônimo, que é a superação, também tem que fazer parte. Porque essa é a arma que Deus dá a todo mundo, superar. Deus dá sofrimento a todos, ou permite que todo mundo sofra, e ao mesmo tempo também permite que todo mundo possa se superar. Claro, claro. Sendo o Edgar escritor, creio que existem muitas pessoas que têm contato com os teus textos, contato com os teus conteúdos e, de certa forma, têm um pensamento, digamos, diferente daquilo que pode ser o significado ou aquilo que o Edgar queria realmente transmitir. A minha pergunta é, no modo geral, como é que a sociedade tem lidado com as críticas e julgamentos no ponto de vista? Olha, positivamente falando, não recebi assim críticas que tivessem ligadas à minha maneira de escrita ou à mensagem do livro. Mas, a certo ponto, se alguém criticasse a mensagem do livro, eu apenas diria que um dia a mesma pessoa iria perceber, porque a mensagem não é para ela. Tipo, não escrevi para ela. Eu sei. Só escrever esse tipo de mensagem a quem? Que é para pessoas que estão perdidas, para pessoas que procuram de resposta. Então, se essa pessoa se calhar já tem a resposta aí dela, não vai entender. Claro. Não vai entender. Mas, obviamente, não estou aqui a querer dizer que eu sou o detentor da sabedoria ou coisa parecida. Não, mas é só. Tem uma mensagem bem específica para pessoas bem específicas. Mas, graças a Deus, o livro está a chegar a quem precisa chegar, no momento certo. É claro, é claro. Quais são as armadilhas modernas, se assim posso dizer, que acreditas que têm distraído as pessoas e deixado as pessoas uma pessoa mal sucedida como? Edgar, essa pergunta é para ti. Verdade. Como é ser uma pessoa mais sucedida? Acho que se é uma pergunta bem literal, uma pessoa mais sucedida é como? Creio que é algo que as pessoas conseguem ver à luz do dia. Mas tipo, nós conseguimos ver alguém que não está se dá bem na vida. Mas, profundamente, aquilo que a gente não conseguimos ver, uma pessoa mais sucedida é aquela que não consegue dormir em paz, uma pessoa que, vamos lá, uma pessoa que não se aceita, uma pessoa que tem uma dupla vida, uma pessoa que sem identidade, uma pessoa que ninguém se descobrisse o que ela realmente faz no escuro, ia ficar ali a continuar a lhe admirar com a mesma coisa, porque é uma pessoa que vende uma verdade à frente das pessoas e por detrás vende uma outra verdade. Não sei se consegue perceber. Ou seja, uma pessoa mais sucedida, uma pessoa sem identidade. Porque até uma pessoa má, imagina o Adolf Hitler, teve uma identidade, ficou na história. Foi bem sucedido para uns, mas mal sucedido para outros. Ou seja, desenvolveu uma identidade. Agora, se tu não tiveres uma identidade, estás a viver mal. As pessoas têm que lembrar, imagina, o Edgar é escritor. Ou mesmo, para quem me conhece de outras valências, Edgar, o homem do marketing. O Edgar, o homem que dá conselhos. Não sei se a Luz está a perceber. Sim, eu percebo. Desenvolve uma identidade. A pergunta foi do...
Do Lads. Já, esqueci-me. Sim. Um abraço, muito obrigado, meu caçule lindo. Gostamos do que fizer. Como eu estava a perguntar, quais são as armadilhas modernas que até certo ponto têm estado as pessoas a viverem o sentido de vida, ou verem que estão a viver uma vida com propósito e com sentido? Desculpa, não percebi. Desafios? Desafio, quais são as armadilhas modernas que de certa forma têm impedido as pessoas de viverem de viverem uma vida com sentido ou com propósito? Esta é a pergunta. Essa é uma pergunta bem pessoal Hum. para quem está a passar por determinadas armadilhas, porque assim, vamos lá. No modo geral, Satanás. não é nada pessoal, no modo geral, sei que é Sim, jovem, certo. Sim, mas vamos lá. Do modo geral, o diabo quando está a nos tentar, ele não fala numa hora, ele só te fala hora depois. Não sei se está a perceber. O diabo não te fala, Edgar, não vai orar. Ele te fala, Edgar, ora depois. sim. Mas, o diabo não te fala, não bebe. Ele te Anda fala, querendo dizer que a procrastinação é a voz do diabo, é? até certo ponto. O diabo não te fala, não bebe. Ele só te fala, Edgar, liga no fulano, pergunta como é que ele está. Ele já sabe que o fulano vai te falar, oi, estou aqui, tem duas. Tá vendo? Ou seja, é um pouco. Tudo tem muito a ver com a nossa. Onde é que está a nossa atenção? Sim. O que é que nós queremos para nós? Tudo vai sempre se voltar em se nós somos os nossos próprios, ou se nós se sentimos o personagem principal da nossa própria vida. Sim, claro. E o Edgar, segundo as suas experiências pessoais, tem visto que a sociedade tem todo o sentido da vida. Ou as pessoas Se a sociedade tem. não têm problema de aceitação. Está mal, Talvez, realmente. O que é que está mal? A sociedade que tem problema, que não se conhece, ou as pessoas que têm problema de identificarem o que é que realmente elas são. É um bocado dos dois. Eu vejo que a sociedade em si, vou falar na minha geração, que é a geração que eu conheço muito bem, está muito com problemas de aceitação. Muitos sem identidade, muitos ainda viverem um tempo da escola, muitos sem entenderem que já cresceram. Sim. Muitos cresceram antes do tempo e hoje estão amargurados a tentar voltar no tempo, ou seja, ainda está na casa dos 20, mas já deu um pulo para a idade dos 40 e agora está a tentar recapitular e já passou da fase. Ou seja, nós estamos em uma sociedade muito ambígua, muito que não sabe onde está. Tanto na nossa realidade aqui em Angola, acredito que mesmo também na realidade lá de Portugal ou na realidade da Suíça. Ou mesmo dos jovens no mundo no geral, está muito ambíguo. Muitos sem saber o que estão a fazer, muitos sem entender o que acontece. Só para terem noção, no mercado de trabalho, no mundo empresarial, está a ser muito, mas muito difícil os jovens da geração G ou Sim. Gen Z se adaptarem às exigências que o mercado apresenta. Muitos choram. Há quem chora no trabalho. Jura? Há quem chora no trabalho. Há quem só vai trabalhar 2 dias e foge. Entende? Há quem vai 2 dias e foge.